Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos voltando com mais um devocional e hoje será o capítulo de número 14 de Marcos. Esse capítulo tem 72 versículos. Então nós iremos ver nesse capítulo sobre a morte de Jesus. Vai contar toda a história sobre a morte de Jesus, a Páscoa, a última Páscoa. Ele vai contar sobre Jesus perante o Sinédrio. Aliás, ele vai contar sobre a prisão de Jesus, quando Pedro nega a Jesus. Então, vamos ver até a prisão de Jesus. Aí o capítulo 15, Jesus já está perante o Sinédrio, os soldados escarnecem e aí vem a crucificação. Então, vamos ver esse capítulo, com certeza muitas coisas novas nós teremos aqui. Alguns assuntos nós já vimos em Mateus, mas sempre a palavra de Deus, ela se renova e também acrescenta entendimento aos nossos corações, tá? Alegria estar lendo com todos vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e, por favor, se você está gostando dos devocionais, lendo todos os dias um capítulo da Bíblia, depois manda um comentário, porque ajuda, né? A gente motiva a gente saber que você está gostando, que você está apreciando esse momento. Claro que o vídeo não tem como ficar um vídeo de 3 minutos. Isso aqui é um estudo, é uma aula. Eu venho aqui todos os dias dar uma aula sobre o capítulo da Bíblia. Não tem como eu vir aqui dar uma aula de 3 minutos. Não tem como. Até porque vamos fazer a leitura e lendo, entendendo e comentando. Vamos lá então? Você está preparado? Então vamos. E dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. Os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prender com dolo e o matariam. Eles estavam buscando uma oportunidade, eles estavam com vontade de matar Jesus. Mas eles diziam, não durante a festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça de Jesus. E alguns que em si mesmos se indignaram, houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres, e murmuravam contra a mulher que derramou o vaso de perfume no corpo de Jesus. Alguém vai dizer, num outro capítulo, que era Judas o que mais reclamava, achava que Jesus não merecia ser ungido com aquele bálsamo, que deveria pegar aquele bálsamo, vender e dar ajuda para os pobres. Jesus, porém, disse, deixa-a, por que a molestais? Ela fez-me uma boa obra, porque sempre tendes convosco os pobres, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para memória. Verdade. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes, para lo entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram, se alegraram, prometendo dar-lhe dinheiro, e buscava como entregariam
em ocasião oportuna. Você vê que o Judas fez tudo premeditado. Ele fez tudo premeditado. Ele era um dos 12, mas ele buscava estar junto com os sumos sacerdotes e falavam mal de Jesus. Eu tenho, desconfiança da pessoa que fala mal dos outros, porque Judas falava mal de Jesus com os sumos sacerdotes e ele acabou traindo a Jesus. Se você está numa igreja que o pastor fala mal de outro pastor e cita no altar, eu acho que nós temos que fugir disso, porque não se pode apontar o dedo, ninguém é juiz. Claro que temos que ser perfeito como nosso Deus é perfeito. E aí aquela frase que a gente não pode passar pano para o erro, mas nós temos que estar firme com Jesus e pregar sempre a palavra de Deus com bom testemunho. No primeiro dia dos Asmos, quando sacrificava a Páscoa, disseram aos seus discípulos: onde quer que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva o cântaro d'água vos encontrará. Seguiu. E onde quer que entrar, dizei ao dono da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Ali preparai-o para nós. E saindo seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, foi com os 12 para lá. Judas foi falar com o sumo sacerdote e depois voltou para cear com Jesus. Tem pessoas assim como Judas, Vai lá, critica os outros, fala mal, depois volta com um sorriso e vai ceiar. Misericórdia. E quando estava sentado a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de me trair. E eles começaram a entristecer-se, a dizer-lhe um após o outro: sou eu? E outro disse: sou eu? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal não haver nascido. E mesmo assim Judas fez de conta que não havia acertado, porque no verso 11 diz que o Judas já havia se acertado com o sumo sacerdote para prender Jesus. E mesmo Jesus falando isso aqui no versículo 21, Judas fingiu, ouviu Jesus falando e fingiu como se não fosse com ele. Vamos ver no momento da ceia. E comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoou e partiu e deu-lo. E disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lo. E todos beberam dele, inclusive o Judas também bebeu. E disse-lhes: isto é meu corpo, meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide, até que aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse Pedro: ainda que todos escandalizem, ou seja, ainda que todos te negam, porque o escândalo aqui é desertar Jesus, ou seja, deixar Jesus, abandonar Jesus. Sabe aquela frieza espiritual que você fala: não quero seguir, não vou continuar seguindo. Alguma coisa que te afasta você da presença de Deus. E Jesus disse para Pedro: em verdade, nesta noite, Pedro, antes que o galo cante
2 vezes, 3 vezes me negará. Ou seja, antes da primeira vigília, à meia-noite, ou seja, antes da primeiro cantar do galo, melhor dizendo, que a primeira vigília era das 6 às 9, segunda vigília da 9 à meia-noite, era chamada também de o primeiro cantar do galo. E de meia-noite às 3 da manhã era chamado o segundo cantar do galo. E a quarta vigília de 3 às 6 horas da manhã. Tá? Então era dividida assim a noite no tempo de Jesus. Então Jesus disse: ô Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, ou seja, meia-noite e 3 da manhã, você me negarás 3 vezes. E exatamente antes do cantar do galo, o Pedro negou Jesus. Mas ele disse com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos. Misericórdia, Pai. Eu não acredito que o Judas falou a mesma coisa. O Judas também falou, porque se diziam todos, e lá estavam os 12. Aqui diz que eram os 12, tá? Então Jesus estava aqui com os 12, tá? Então se eram os 12, então peraí, então significa que Judas também estava presente, tá? Significa que Judas estava presente nesse momento da ceia, porque no versículo de número 19, Jesus, à mesa com os 12, tá? Ele disse: um dos 12, verso 20, vai me trair. Então, naquele momento, Judas estava presente. Comendo da ceia, Jesus disse sobre o negar. E todos os discípulos, Pedro disse: eu morro, mas não nego. E todos os discípulos disseram a mesma coisa: eu morro, mas não nego. Você pode imaginar a expressão de Judas? Eu não sei como Judas falou, talvez olhando para cima, não sei, eu morro, mas não nego. Ele já tinha negado no coração, ele já tinha acertado, está lá no verso 11, 10 e 11, ele já tinha combinado com o sumo sacerdote para vender Jesus, só buscavam oportunidade para entregá-lo. Que coisa, né? Falta de amor a Cristo, falta de conhecimento de Deus e muitas outras coisas. E foram a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, Pedro. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou outras vezes dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder a Jesus. Quando Jesus volta, eles estão novamente dormindo. E aí então Jesus, pela terceira vez, disse: dormi agora, descansai um pouco, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Nesse momento, Judas já havia saído. Depois da ceia, Jesus vai para o monte orar e Pedro e Judas vai acertar com o sumo sacerdote para subir no Getsêmani, onde Jesus acostumava orar. E vamos ver o que aconteceu no verso 43. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas, tá? Veio, então, vou ler de novo, 43. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espada e varapaus. Ora, o que o traía tinha dado um sinal, dizendo: aquele a quem eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o
com segurança, porque todos ali estavam bem próximos de Jesus. Então Judas deu esse sinal. E logo que chegou, aproximou-se de Jesus, dizendo: Rabi, Rabi, ou Rabonai, Rabonai. E beijou, e lançaram mãos sobre ele e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. E Jesus disse-lhe: saíste com espadas e varapaus a prender-me como um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes? Mas isto é para que as escrituras se cumprissem. Vamos lá, vamos cumprir as escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Os discípulos também fugiram. E certo jovem o seguia, envolto em um lençol, sobre o corpo nu, e os jovens lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu deles nu. É interessante aqui falar que às vezes a gente pensa que o jovem estava nu, dá a impressão que talvez ele estivesse totalmente sem roupa, mas podemos verificar, porque nu, aqui no caso, pode ser também que ele não estivesse com as vestes da festa, com as vestes que deveria estar vestido naquele dia, por ser próximo à Páscoa. Mas, de qualquer forma, disse o texto que ele fugiu nu. Jesus perante o Sinédrio, vamos lá, e a negação de Pedro. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado com os servidores, aquentando-se no fogo. E os principais sacerdotes e todos os concílios buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer: eu derrubarei este templo e construído por mão de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes, que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens dos céus. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes blasfêmia? Que vos parece? E todos consideraram culpado de morte. Culpado de morte por quê? Porque Jesus havia dito que eu sou o Filho do Homem, eu sou Filho de Deus. Tá? Esta foi a acusação que levou Jesus à morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe punhadas e a dizer: profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro, que se estava aquietando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não conheço, nem sei o que você está falando. E saiu fora no alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois que ali estavam, disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és tu Galileu, e a tua fala é semelhante à fala de Jesus. Você fala
igual a Jesus. Então, você é discípulo dele. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de que falas. E o galo cantou a segunda vez, ou seja, aproximadamente 3 horas da manhã, quando Pedro negou pela terceira vez. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, que havia dito o quê? Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, Pedro, você me negarás. Finalizamos o capítulo 14, e esse capítulo 14, quando a gente lê esse capítulo, é como se a gente entrasse dentro da história, sabe? Você vai falando aqui, vai lendo, é como se a gente entrasse dentro da história para ouvir, né, lá o que aconteceu. E de tudo que Jesus falou aqui, o que mais marcou na minha vida, claro que Pedro negou, Pedro disse que morreria com ele e negou, mas enfim, Pedro foi o único que entrou lá no pátio da casa do sumo sacerdote, o que chegou mais próximo de Jesus diante de todos aqueles momentos ali. Agora, o que mais me intriga é o coração de Judas. Sabe que tem hora que a gente pensava assim: meu Deus, Judas. Gente, como diz a linguagem de hoje, não dá para passar pano para Judas, porque o Judas era terrível. Aqui diz, ele foi ter com os principais sacerdotes e combinou a entrega de Jesus. E mesmo depois na ceia, comendo do pão, bebendo do cálice, né, estando ali perto, disse também: eu não vou te negar, eu também não vou negar, porque se todos disseram mesmo, e Judas estava presente, então ele também disse que não negaria Jesus, e negou. Qual que é a mensagem que fica para nós? Gente, cada dia que passa, nós temos que nos apegar a essa palavra, muito a essa palavra, porque é ela que nos ensina a andar com Jesus, a amar Jesus e a seguir Jesus. Não seguir Jesus porque você precisa de coisas, não seguir Jesus porque você está desejando ter coisas materiais na sua vida, mas seguindo a Cristo porque você o ama e o considera como o mais importante da sua vida. Vamos orar? Oh, meu Deus, que maravilhas! Olha, é forte esse capítulo. Nós vamos ver depois da morte de Jesus, mas o que eles fizeram para matar Jesus realmente dói meu coração, porque foi por nossa causa que ele foi entregue na cruz. Ele sofreu, angustiado, como ele disse: meu coração está triste, eu estou angustiado, a minha alma está profundamente triste, está no versículo 34, minha alma está triste, eu estou angustiado. Falou para Pedro: estou angustiado por nossa causa. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Pai, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, nos dê a sabedoria, o entendimento, para continuarmos servindo ao Senhor com todo o nosso coração, com verdade em nossas vidas. E eu te peço, meu Pai, não deixe que o nosso coração se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Meu Pai, que o nosso coração se firme na Tua santa palavra, que o nosso coração possa ser verdadeiramente um coração que te ama, te adora e te serve com fidelidade. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Então, amanhã estaremos já no capítulo 15. Dia seguinte, terminaremos o livro de Marcos. Está vendo como tudo que nós precisamos é ser persistente, é continuar fazendo, porque de qualquer forma o tempo passa. Se nós lermos, o tempo passa. Se nós não lermos, o tempo passa de qualquer jeito. Agora comenta aí, você também não ficou indignado com Judas? Mau caráter, né? Comenta aí nos comentários, deixa aí. Depois eu vou ler. Nesse capítulo aqui
Eu queria seu comentário sobre Judas. O que você achou? Digno de misericórdia ou intencionalmente ele entregou Jesus para ser morto por causa do dinheiro? Faça o seu comentário. Deus abençoe. Até nosso próximo devocional. Até lá.